Onegaishimasu! Olá, mestres, faixas pretas, professores e praticantes de artes marciais. Como vão? Tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do quarto módulo Vento do curso de formação filosófica em artes marciais. Já vimos um universo de informações, também complementados pelas referências, PowerPoints, filmografias e bibliografias. Tudo isso como bônus para você, para a sua formação. E lembre-se, se houver alguma dúvida de alguma aula ou mesmo sobre o conteúdo de qualquer módulo, deixa aqui registrada a sua pergunta, a sua dúvida, que eu irei resolver e esclarecer para você. Você já está se diferenciando de qualquer outra pessoa em função da sua formação filosófica em artes marciais. Parabéns! Bom, vamos lá para a nossa aula? Hajime Mashoka? Hai, Hajime yo! Bem, nos dias atuais, quando nós falamos em artes marciais ou esportes de luta, logo pensamos nelas como um esporte, uma atividade física ou uma filosofia. Isso se deu por conta da ação do desenvolvimento das sociedades e das nações, chamado interculturalização, ou seja, a admissão de uma cultura externa. A aproximação das nações para o comércio, o resultado das imigrações e dos meios de comunicação aproximaram os costumes de cada nação. No Brasil, por exemplo, as artes marciais vieram com os primeiros imigrantes e destaco aqui os japoneses, que contribuíram não só no desenvolvimento de importantes setores nacionais, mas também com a sua cultura. Igualmente, os chineses e coreanos também tiveram um papel importantíssimo na amplificação das atividades marciais, ora culturalmente falando, ora na forma de esporte. Com isso, a cultura desses povos foram sendo compreendidas e aceitas por parte de nós brasileiros. E nós admirávamos e admiramos eles por sua organização, honestidade, perseverança, retidão, além dos aspectos das suas filosofias. Retomemos então o contexto histórico lá da antiguidade, mais precisamente na Grécia, para entender um pouco a transição esportiva. Existem referências do Ocidente que destacam que as primeiras formas esportivas de lutas desarmadas com o mínimo de regras foi o pancrácio grego, introduzido nos Jogos Olímpicos de 648 a.C. O pancrácio era dividido em duas modalidades, ano pancrácio e cato pancrácio. Com o esmorecimento dos conflitos políticos, as guerras perderam seus propósitos e os conflitos campais se extinguiram na forma de uso das técnicas arcaicas de lutas. Desta forma, o aprendizado, bem como as técnicas de guerra, foram transferidas ao aprimoramento das capacidades e virtudes humanas. Aqui surge a expressão dessa transformação, o esporte. O esporte como um meio de desenvolver as potencialidades humanas. Um outro exemplo desse processo ocorreu mesmo lá no Oriente, com a extinção do shogunato no Japão, e com ela a classe guerreira, os bushis e samurais. Caiu em desuso o treinamento militar das técnicas de guerra para transformarem em atividades de educação e base cultural. Se nós fizermos uma leitura da história da humanidade e mesmo da própria evolução da educação, fica claro de como as lutas e mesmo os esportes de combate sempre tiveram ligação direta com a cultura corporal humana. Com o passar dos tempos e com o desenvolvimento da civilização, estes ensinamentos embutidos nas artes marciais foram sendo disseminados, ora informalmente, ora academicamente. Nesta sua formação, insisti em mostrar, através das bases acadêmicas, que as lutas, principalmente as de origem oriental, são carregadas de religiosidade, de orientações morais que caracterizam não só a sua prática, como também um estilo de vida de alguns praticantes ao ressignificarem elementos de determinadas culturas.
Contudo, é importante destacar que modalidades de lutas que conhecemos hoje não são as mesmas dos tempos remotos, mas são adaptações e invenções de movimentos corporais e rituais criados e utilizados para a guerra, para conflitos religiosos e territoriais de determinado contexto histórico. Em algumas nações, os combates corporais ou lutas passaram, como já mostrei anteriormente, de um conjunto de valores e de significação filosófica. Se tomarmos o judô como exemplo, criado e idealizado no Japão com bases de uma estrutura social bem distinta, onde o combate corporal em prol da defesa do indivíduo ou da nação já não era mais necessária, nascendo com a intenção de ser, segundo o seu próprio fundador, o Jigoro Kano, uma educação física integral. O judô, no caso, foi criado baseado nas técnicas do Jujutsu, para poder ser mais acessível à população numa proposta de prática educativa. E assim ocorreu com várias e diversas artes marciais no Japão: o karatê, o kendo, o aikido. O taekwondo na Coreia, o muay thai na Tailândia e o kung fu chinês. Entre outras artes marciais, como por exemplo no Ocidente a luta greco-romana e o wrestling. O propósito esportivo. Quando falamos das origens das artes marciais no Oriente, a partir da fundação da escola Zen budista no mosteiro de Shaolin, percebeu-se a fraqueza, em função de um contexto, percebeu-se a fraqueza de seus estudantes que só praticavam a meditação. Então foi desenvolvido de forma simples o exercício físico para estimular a circulação e soltar as articulações e restabelecer a vitalidade daqueles monges. Mais tarde utilizou-se bastões, facas e espadas, tornando sua prática cada vez mais vigorosa. Temos que prestar atenção em uma importante distinção normalmente negligenciada entre artes marciais e as lutas. A distinção não é de competência ou técnica, mas todas as artes marciais têm sua origem como parte de um sistema global de treinamento, cujo objetivo fundamental era ter como meta uma radical transformação do próprio ser do praticante. Essas raízes, geralmente ignoradas, pouco enfatizadas ou totalmente abandonadas, escondem a alma das artes marciais. A alma das artes marciais está na sua dimensão espiritual. Chegamos aqui num ponto fundamental: a diferença entre a arte marcial e o esporte de luta. Na próxima aula falaremos mais profundamente sobre isso. Arigatou gozaimashita! Os!